Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar com você sobre jejum intermitente e atividade física. Será que a gente deve treinar em jejum? Será que a gente deve treinar em jejum e continuar em jejum após o treino? Se eu fizer o exercício na janela aberta, eu posso depois fechar a janela e entrar no jejum depois do exercício, só comer depois de 16 horas de outro dia? Será que eu posso fazer tudo em jejum? Fazer exercício em jejum, treinar, continuar em jejum por mais 4, 5 horas? Vamos falar mais sobre isso agora, sobre essas diferentes possibilidades e o que a ciência diz sobre isso. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, nutrição, saúde, boa forma, uma playlist inteira só de jejum intermitente. Se você tá aqui é porque você gosta de jejum, então eu tenho já muito vídeo de jejum aqui no canal. Eu vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição para te ajudar mais ainda. Se você conhece alguém que precisa saber mais sobre esse assunto, tá um pouco confuso, compartilhe esse vídeo, vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Muitas pessoas me falam, Patrícia, você já falou muito de jejum, maiores erros do jejum, quantas horas de jejum, como fazer jejum para emagrecer, erros do jejum, tudo do jejum, eu acho que tópicos eu já falei vários diferentes. Mas me falam, Patrícia, fala sobre exercícios de jejum, porque isso realmente faltou eu falar até agora, nunca parei para fazer um vídeo especificamente só sobre isso. Falando mais sobre exercício físico e jejum, e é interessante que a gente dedique um tema sobre isso, um tempo para falar sobre esse tema, porque ele é super válido. Vamos começar então agora. Gente, exercício físico é super interessante para nossa saúde, para manter a gente saudável, para manter a gente em forma, para diminuir a composição corporal, né, a quantidade de gordura que a gente tem, aumentar a massa muscular, e para melhorar a questão de hormônio, para melhorar o bem-estar, muita coisa, obviamente, está relacionada à prática de exercício físico. E muitas pessoas que fazem jejum falam para mim, Patrícia, qual é o melhor horário de eu encaixar o meu exercício físico? Como fica isso com relação ao jejum? Quando a gente analisa o exercício físico, a gente tem que levar em consideração algumas variáveis. Primeiro, o tipo de exercício que você faz. Se é exercício aeróbico, se é exercício de força, né? Ou seja, o exercício de resistência, tipo natação, corrida, o exercício de força, tipo musculação, isso tem que ser avaliado. Outra questão que a gente tem que avaliar é a intensidade que você pratica esse exercício. Porque mesmo que seja um exercício aeróbico, pode ser um exercício de alta intensidade, como por exemplo um spinning que a gente faz, uma corrida, dependendo se você dá mais tiros, ou pode ser, né, um exercício com menor intensidade, pode ser uma caminhada, pode ser um pilates, enfim. Dentro disso tudo, existem variáveis diferentes, independente do tipo de exercício. A gente também tem que levar em consideração a duração desse exercício, quantas horas você fica fazendo, quantos minutos, e o tempo de recuperação que você tem. Como é a sua recuperação? Não só o tempo que você tem entre uma série e outra, né, entre um estímulo e outro, mas também como é a sua alimentação nesse momento da recuperação, porque vários estudos já falam que esse momento é uma janela de ouro muito interessante para a gente conseguir fazer a construção muscular, que vai também ajudar nessa questão hormonal, vai ajudar a aumentar a massa magra, vai ajudar a diminuir o percentual de gordura. Então é muita coisa para a gente avaliar no primeiro momento. Então vamos falar especificamente sobre o que a ciência, o que os estudos científicos, as pesquisas falam sobre treinar em jejum, que é sempre importante que a gente se baseie por estudos científicos mesmo, né, por consensos. A gente sabe que quando você treina em jejum, você tem uma maior sensibilidade à insulina, você tem uma melhora, uma mudança na sua secreção hormonal. E para muitas pessoas isso pode ser interessante, mas é um ponto que eu quero deixar bem claro aqui para você. Se você tem síndrome metabólica, se você tem problemas de diabetes, qualquer seja, tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, se você tem qualquer tipo de condição de saúde, é muito importante que antes de você começar a treinar em jejum, você converse com o seu médico, com o seu nutricionista, para garantir que você tem liberação para isso, porque em alguns casos isso pode ser perigoso, pode abaixar muita glicemia, abaixar muita pressão, e a pessoa pode, enfim, passar mal na rua, passar mal na academia, então esse é um ponto já para a gente começar. Vamos levar em consideração aqui, né, de uma maneira imaginária, que você não tem nenhuma contraindicação, sua saúde está perfeita, está ok. O que acontece no seu corpo quando você começa a treinar em jejum? Sempre tem os prós e os contras na vida, né, gente? Tudo tem dois lados nessa vida. O lado bom de quando você começa a treinar em jejum, e que por isso que muitas pessoas defendem isso hoje em dia, é que quando a gente está em jejum de mais de 16 horas, por exemplo, 18 horas, a gente já tem um aumento no GH, que é o hormônio do crescimento, que ajuda na construção muscular. Depois de todo esse tempo em jejum, a partir de 12 horas, você já queimou praticamente seus estoques de glicogênio que você tinha. Então, quando o seu organismo for buscar uma fonte de energia para fazer aquele treino, para executar o treino, ele vai
buscar no primeiro momento a gordura. Então vai ser mais fácil para ele oxidar a gordura. Então isso que muitas pessoas que falam, treina em jejum, sustentam a partir disso. Entretanto, as pesquisas científicas já demonstram que a proporção de gordura que você queima em jejum não é tão maior do que você queimaria mesmo se você tivesse alimentado, desde que você faça uma correta refeição pré-treino. Tem um vídeo também falando sobre isso aqui no canal. Mas, estatisticamente, as pesquisas já mostram que você estar em jejum ou não vai alterar a proporção, a quantidade de gordura de uma forma significativa. Então, não justifica tanto assim. Outra questão que muitas pesquisas científicas também suportam, né, falam, enfim, confirmam, é que quando você treina sem ter se alimentado antes, você já tem, né, obviamente, uma menor taxa de glicose no seu corpo, menor taxa de energia. Então, para muitas pessoas, é difícil você conseguir ter performance. Quando a gente fala de performance, a gente fala de ir um pouquinho mais além do que você foi no seu treino passado. Pode ser que seja um treino de cardio mesmo, né? Um treino de corrida, um treino de esteira, que seja de bicicleta, pode ser um treino de musculação. Pode ser que você já fique mais cansado por ter menos substrato ali e psicologicamente também se sinta mais cansado, né? Mais, poxa, desmotivado, porque você tá com seus estoques de energia mais baixos. Esse é outro ponto para colocar também com relação a essa questão. Então, quais são as possibilidades de você fazer o treino de acordo com o jejum intermitente, né? Vamos supor que você faça um jejum de 16/8, que é aquele protocolo mais básico, ou seja, 16 horas de jejum e 8 horas se alimentando. E existem basicamente 4 possibilidades. Existe a possibilidade de você treinar em jejum, vamos supor pela manhã, continuar em jejum depois do treino. Existe a possibilidade de você treinar em jejum e se alimentar, tá em jejum, né? Treinou e se alimenta na hora que a janela abre, que coincide com a hora que o treino acaba. Essa é outra possibilidade. Tem a possibilidade de você treinar e se alimentar com a janela aberta, ou seja, esse é o melhor dos mundos. Você conseguiu encaixar o seu treino ali, você faz uma refeição pré-treino, legal, tá abastecido, treina pesado, com força, do jeito que você precisar, se alimenta depois. Eu já dei aqui a dica que esse é o melhor dos mundos. E existe também outra possibilidade, que você faz a sua refeição pré-treino, tem energia, treina e depois você entra no jejum, logo depois do treino você não faz a refeição pós-treino. Dessas 4 possibilidades que eu coloquei para você, as melhores para você fazer, né, as que são mais indicadas são treinar com a janela aberta, foi aquilo que eu falei, pré-treino, treina e depois faz a refeição pós-treino. Tem dicas aqui no canal de refeições pós-treino, mais o que comer antes e depois do treino, vou deixar aqui embaixo na descrição também. Mas outra possibilidade, que de repente para algumas pessoas pode se encaixar, não só por uma questão hormonal, de que, Patrícia, tudo bem, eu não vou me sentir cansado, meu treino não é de tanta intensidade assim, me sinto melhor treinando em jejum, acho que eu rendo mais sem aquela comida, né, digerindo, enfim. É você treinar em jejum e fazer a sua refeição pós-treino, logo imediatamente após o treino, ou seja, que o seu treino coincida com o final dessa janela fechada. Por exemplo, se você abre a janela meio-dia, que você treine 10h30, 11 horas, para ele terminar o treino, 1 hora e meia, né? Terminar na hora que você vai fazer o seu almoço ou a primeira refeição do seu jejum. Dei o exemplo do almoço só para justificar. Na minha opinião, e na opinião da ciência mesmo, dos estudos, você treinar em jejum e se manter em jejum muitas horas depois não é interessante, porque logo depois do treino é aquele horário de ouro para você conseguir ter absorção de carboidrato, ter absorção de glicose, ter absorção de aminoácidos, ter construção muscular. A gente precisa do pico de glicose, a gente precisa do pico de insulina para carregar isso para dentro do tecido muscular. Mas se eu não tenho substrato, se eu não comi nada, você acaba perdendo um pouco por você não ter utilizado esse momento tão importante. Então, de todas essas opções, acho que você não se alimenta depois, que é o caso de que você já está em jejum e vai continuar em jejum, coitado de você, ou que você se alimentou antes, mas que você não vai se alimentar depois, são as menos indicadas para você fazer. E eu quero deixar também algumas dicas de como você treinar em jejum com mais segurança, se você optar por fazer isso.
lembra sempre, né, que isso depende de você e do que o seu profissional de educação física também te indicar, então qualquer dúvida lembra de falar sempre com ele. Mas algumas dicas que eu te dou são, primeiro, se mantenha sempre hidratado, não é porque você está em jejum que você vai deixar de consumir a quantidade de água que você precisa, e principalmente quando a gente treina, a gente perde muita água, então garrafinha ali do lado o tempo inteiro. Lembra de repor seus estoques de eletrólitos, ou seja, sódio, potássio são muito importantes, principalmente durante o treino, que a gente acaba perdendo muito. Então, se logo após o treino você for fazer a refeição que eu já te indiquei, água de coco, algum tipo de bebida que reponha isso, pode ser interessante para você. Outra dica legal é você considerar fazer um exercício com menor duração e menor intensidade. E principalmente se você não faz isso nunca. Patrícia, eu nunca fiz jejum, nunca treinei em jejum, tô começando agora, vou começar a treinar agora, ou começar a fazer jejum, eu quero treinar em jejum. Você sabe que pode arrumar um problema aí em termos de adaptação para você. Então, uma coisa de cada vez. E se você já treina em jejum, já faz jejum, desculpa, mas quer começar a treinar em jejum, lembra de começar aos poucos, começa com uma caminhada de 20 minutos, né, pouca duração, conversa com o seu profissional de educação física, que ele, melhor do que ninguém, vai te indicar melhor como fazer essa adaptação ou não. E a última dica que eu tenho que te falar, né, claro, escuta o seu corpo. Se você começou a fazer qualquer coisa, mesmo que seja uma caminhada de 15 minutos, ficou tonto, cansado, suando frio, tremendo, para imediatamente. Tenta consumir alguma bebida que tem algum tipo de açúcar, uma bebida dessa que tem um pouquinho de sódio com açúcar pode te ajudar a se sentir melhor, porque pode ser uma questão de pressão, pode ser uma questão de glicose. Então, escuta o nosso corpo, né? A gente sempre tem que escutar o nosso corpo, ele sempre dá sinais pra gente de quando alguma coisa não tá funcionando bem. Então, a ideia do vídeo é realmente essa. Se você precisar fazer atividade em jejum, tenta se alimentar depois e, preferencialmente, faz sua atividade física na janela aberta, que aí você não vai ter problema nenhum com relação a isso. E você, agora conta pra mim aqui embaixo nos comentários, você treina em jejum, você faz jejum e treina, você treina na janela aberta, na janela fechada, você se alimenta depois, não se alimenta depois? Eu vou adorar ler o seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo com quem precisa dessas informações. Vamos ampliar essa corrente do bem, eu e você. Curte o vídeo, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente tem vídeo novo aqui todos os dias. Já viu, né? Boa forma, saúde, nutrição, bem-estar e receita todo dia também, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.